Agora, curtida aqui no programa pra gente bater aí a meta de 3 mil likes, a meta que a gente inventou hoje também. Bom, vamos falar do Palmeiras, que vai jogar hoje. Vamos já com o campinho do Palmeiras, que vai pra campo hoje contra a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, em Limeira, esse jogo. E o Palmeiras, como eu estava dizendo, se complicou não. Ele está hoje a 5 pontos. Eu acho que antes da gente analisar... Esse é o time aí, Facinca? Bom, a tendência de rodar você vai jogar esse time, né? Não tem o que fazer, só tem esse time. Não O tem Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. Mas Aníbal deveria Veiga, trocar esse time, né? E Xadista inteiro. Não, Estevão, Maurício e Flaco. até o Piquerez. Esse é o time titularzaço do Palmeiras. Não tem ninguém muito melhor que isso. Não, porque é o que tem também. Não tem outra E coisa. o Mike? Então, aí que está. As minhas trocas são as 3 primeiras de linha. Mike, Naves, Benedetti e Piquerez. Então você trocaria os três? Os três. Os dois Nenhum zagueiros dos e o lateral três, entre aspas, líderes do elenco, de vestiário, etc., estão jogando alguma coisa. Os 3 capitães do Palmeiras. 3.100 likes. Boa. Boa, muito obrigado. Estão jogando likers. nada. 3.200 agora. Muito obrigado. Nada. Continue dando. Nada. Mérito, um dos problemas do Palmeiras é falta de critério e meritocracia. Likers. Pela meritocracia, o Mike, claro, há muito tempo já é muito melhor que o Marcos Rocha. Então você fisicamente tem que dar a Isso que o cara rodagem pra escreveu, ele. e Daniel Oliveira, é verdade? Assim, que 30 jogadores indicados pelo Abel e só 5 deram certo? Não vamos fazer a lista dos 30 aqui, que senão acaba o programa. Sim, mesmo. é uma grande maioria, sim, sim. O problema é que o Abel, ele é um treinador que precisa se mostrar muito mais também, assim como a diretoria, muito mais proativo em chamar jogadores do tamanho do time do Palmeiras, o que sabe. Não adianta nada você, o Abel participou da negociação do Facundo. Porra, bacana. Precisa falar palavrão. Não, Pode falar mas o Abel tem que participar de uma negociação com o Firmino. Facundo não é palavrão, é o nome do Não, cara. mas ele falou Facundo, porra. Entendi isso. O Abel tem que participar de uma negociação entre o É cara. Facundo Torres. Entendeu? Não é Facundo, porra. Desculpa, vai, continua. De uma negociação com o Casimiro. Casimiro, você tá propondo agora? Com o Fabinho, volante, que ontem o Leonardo Jardim falou na entrevista dele, brincando ou não, mas sempre confundindo em verdade, que vai tentar trazer pro Cruzeiro. Quem falou? O Leonardo Jardim, que trabalhou com ele, foi o cara que Vai tentar transformou o trazer quem? Fabinho. Quem? Vai O trazer? Fabinho volante, Casimiro. que era da seleção do Liverpool, multicampeão. Fabinho. Junto não, com o Casimiro. Roberto Firmino, inclusive, de Champions. E tava na Arábia, tá na Arábia. Tá lá na Arábia. Tá na Arábia. Vai tentar ver se traz. Então, é esse tipo de jogador que olha de cima pra baixo pro Abel, né? Porque é um fato. Esses caras olham de cima pra baixo pro Abel. Não dá pra comparar. Mas, né? Facicani- Esses caras, é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa voltar a se acostumar a ter. Só que é o seguinte, É caro. o E daí? técnico agora, o seu técnico, Abel Ferreira, já avisou que no final do ano ele vai embora. Então, meu amigo, Mas se tem uma coisa que esse cara não vai se envolver hoje em Flavinho, dia... é em ok, negociação. mas Flavinho, é o seguinte, até dezembro ele é técnico, Avisa até prévio. dezembro o Palmeiras tem 5 competições de alto nível pra disputar, e o Palmeiras não pode pensar somente para até dezembro, tem que pensar para 2026, mas a 2027. gente Esses caras... tem que trabalhar com esse fato. Ele vai embora. Claro, mas até lá ele é empregado do Aí, clube. sim, não é, mas não é aí porque eu vou embora em dezembro... Aí ele pega e liga pro Firmino. Fala, Firmino, vem Então, jogar isso, aqui. isso eu concordo com o Não, Flavinho. jogar aqui. não, É o espera seguinte, um pouquinho. se ele é o técnico até o final do ano, o elenco é esse, trabalha com o que você tem. Não, Porque não. não indique ninguém. Não, Se não. ele vai, não Isso indique não ninguém, faz porque quem sentido. chegar aqui Isso não faz pode ter sentido. uma visão diferente da O sua. fato, não, mas espera um pouquinho. O ciclo se acaba o junto fato com de o eu elenco. sair no final do ano não vai me impedir de, nesse ano, querer montar um puta time pra ser campeão. Não, mas Espera um não, pouquinho. você pode montar um tremendo time. mas é isso que eu tô falando. Mas você não precisa e não deve indicar ninguém. Pode. O Carlo Ancelotti, Mas, não. o Carlo Ancelotti no Real Madrid, ele não indica ninguém. Lógico que indica. Não indica ninguém. Claro que Os indica, caras gente. entregam os jogadores na mão dele. Uma hora ele joga com 3 zagueiros, uma hora ele joga com o Benzema centralizado, quando ele tinha o Benzema, uma hora ele não tem centroavante. Não. Ele se adequa Não, ao que ele tem. se adequa, mas ele indica jogador. Mas Se não tá jogando, eu os caras quero estão dizer o seguinte, ele Fala. não indica jogador. Os caras isso existe. contratam e entregam pra ele. E ele vai lá e faz o time Não, jogar. mas Eu ele acho que desenha uma lista. o Ele Facinca, pede, eu você quero fulano, eu indica quero cara, eu jogador quero cicrano. quando você Pô. tem um projeto pelo menos de médio prazo. lógico. Não faz acho que sentido. agora- Não. Você, até 31 de dezembro deste ano, o cara é obrigado a pensar no melhor. Pensar no melhor é contratar os melhores. Se ele vai ficar ou não, o problema é dele no ano que vem. Não, o problema é Neste dele, ano. não, o problema é do Palmeiras. Não. Aí ele vai embora, Não, sobra o que todos os ele não jogadores pode, pra lá. O que ele não pode é indicar porcaria.
Se ele tá indicando jogadores que são de excelência... Não, É claro. isso que eu tô falando. Se ele indica um jogador Pô, bom, Firmino, um jogador bom, tudo bem. Eu não tô falando Agora, aqui. esse daí é o Facundo Torres, é isso? É, o jogador que é uma E quem indicou esse jogador? Ele vai embora. E o que Então, esse cara vai fazer depois? Não, por isso que eu tô falando. É isso que eu não pode indicar. Não pode indicar. Mas você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Acho que não. Então, por isso. Que Tô é? falando que o Abel tinha que começar a olhar pra jogadores que são maiores do que ele, que olham de cima pra baixo. Que ele não tem essa capacidade. Então ele não pode indicar. Mas ele deveria Mas não aprender tem. a fazer isso. Olha, eu Aprender. deveria comprar uma Não, Ferrari. Sormani, mas é o isso? Palmeiras tem dinheiro, Sormani. O Palmeiras não tá com o Pires na mão. Entendeu? Ele tinha que conversar com o Roberto Firmino. Ele tem que conversar com o Casimiro. Com o Fabinho. Era um Danilo. Era um bem, Alexandre. Casimiro era tá indo Alexandre. pro Flamengo, hein? Não. Casimiro, não? Não, Flamengo confirmou? negou. Flamengo negou. Negou? Tá bom. Então, mas é um nome que tá. É um Jorginho que vai assinar um pré-contrato que Então, colocaram na mão do eu Palmeiras. concordo com você Então, nisso, você tá entendendo? que seria legal se ele fizesse E aí, isso. o que mas acontece com o Palmeiras, você não dando a acha que informação? ele tá numa situação hoje, num momento, Não. no clube, que juro mesmo, Flavinho, a sensação que eu tenho do Palmeiras hoje é fim de feira total. Flavinho, até eu é estar... fim de A festa, impressão não é que fim dá de essa feira. aí. É fim de festa. Fim de festa. Fim de festa. mas, Ele Flavinho, não vai ficar mais. Gente, O ano tá desculpa. acabando, Gente, desculpa. Até eu estar com o meu contrato e com as minhas obrigações em Mas qualquer... é você. Não, Flávio, eu tô dando exemplo do futebol, Não, cara. isso é você. Não acho que, você não acha que ele vai fazer isso? Isso é o mínimo moral e digno. Até o último dia que você tá numa empresa, num clube de futebol, até você sair, você tem que entregar o seu melhor pra esse clube. A excelência a esse clube. Mas você não acha e que sair com a mesmo sem dignidade. querer, mesmo involuntariamente, Porque o cara se você meio faz tira isso... o pé, Facinca? Então, mas se você tira o pé e entrega um projeto de M no seu último ano, mostra que você é um profissional É por isso desqualificado. que eu acho que o Palmeiras já tinha que ter Desculpa. trocado o técnico. No dia que Tudo o cara bem. chega e Aí- fala, aí é uma eu outra vou coisa. embora no final do ano... Mas ô, meu enquanto amigo, o cara tchau. tá lá, mas Pode ir. até o final do ano, ou você vai entregar o melhor que tem aqui. Você pode até É pedir, isso. mas o cara vai conseguir? Isso, até porque você não comentar. Porque sai da Rony no Atlético. Estamos de volta com o G4, porque o Palmeiras encara a Inter de Limeira hoje em Limeira. A rodada foi ruim para o Palmeiras. Já vamos colocar na tela o provável Palmeiras para hoje. Põe na tela, vamos lá ver. Olho na tela. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez. Aníbal, Richard Rios, Maurício, Rafael Veiga, Estevão e Facundo Torres. No se eu não estou enganado, temos aí a tropa de choque em campo. Não sei, eu acho que teremos a estreia do Emiliano, hein? E 3 zagueiros. Mas de qualquer forma não vai ter... Acabou esse negócio de poupar, porque tem jogo domingo também. E vai com todo mundo. Quem sairia Pra fazer ponto. dali? Seria Naves, Gomes, Murilo, Piquerez, Mike do lado direito, Rios, Veiga, Maurício, ou Emiliano, Veiga, Maurício, Estevão e Facundo. Então sairia os 2 volantes para a entrada de um zagueiro ou do Emiliano. E do Emiliano, desculpa. Isso. Entendi. Mas, tá aí. Esse é o time. O Palmeiras precisa de ganhar o jogo. Não tem conversa. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar do São Paulo. E aí a coisa vai ficar um pouquinho mais clara contra Botafogo e contra o Mirassol na última rodada, né? Acredito que se ganhar os 2 jogos, chega em condições de se classificar. Se não se classificar, já disse o que penso, vai ser uma vergonha, mesmo mesclando, mesmo usando. E eu sou totalmente favorável a você rodar elenco, dar chance para todo mundo. Tô totalmente favorável. Mesmo assim, o Palmeiras fez jogos muito abaixo do que pode produzir. Lembrando que, agora não, porque já desconfigurou bastante, né? Mas até, 5 rodadas atrás, era o time vice-campeão brasileiro, né? Certo? Mas aí o Flaco Lopes foi fazer cirurgia nas férias. O Zé Rafael não estava à disposição, foi negociado. Você percebe como o Palmeiras foi mexendo no elenco e o time não está jogando. Não está jogando. Jogou 2 coisas boas aí, Guarani e Corinthians, né? E mostrou de novo uma grande dificuldade, que é contra o Corinthians, aquilo que foi o Palmeiras no ano passado. O time terminou como, acho que foi o segundo time que mais cria chance, que terminou o brasileiro muito bem. Alguém vai falar assim, em gols, né?
Você pega lá gols, né? Teve goleada com Cuiabá, Juventude, né? Então você tem que olhar contra quem fez o gol, não é só pegar o número frio. E é isso aí, é o time que vai jogar contra a Inter de Limeira. E vamos trabalhar com a verdade, né? Tem que jogar bem e ganhar, tá na hora. Vessa, hoje você diria que o Palmeiras está mais classificado ou eliminado? Caraca, sua pergunta é boa, hein? Pela pontuação dos outros dois, eu vou ficar um pouquinho mais desclassificado. Porque os dois estão tirando pontos onde não era para tirar. Eu duvido que o Abel contava com 3 pontos da Ponte em Mirassol. Em Mirassol? Duvido. Os caras arrancaram 3 pontos na última bola. Então, isso foge um pouco às vezes. É aquela coisa que a gente explica para quem não mora em São Paulo. Você não toma ponto do seu grupo. Você passa a depender de outros grupos, outros times, outros grupos tirarem ponto dos seus adversários. E quando você passa a não controlar isso, é horrível, né? E o jogo de hoje, num primeiro momento, a Inter ia vender o mando, ia ter palmeirense pra caramba, chance acho que era Uberlândia, se eu não me engano, e aí a população local lá de Limeira, os torcedores deram uma bronca lá na diretoria, eles recuaram e o jogo é lá, o que é pior, obviamente, apesar da quantidade enorme que vai ter de palmeirense por conta do interesse de Se o São Palmeiras Paulo. ficar fora, vai vir um argumento de dentro do clube que é o seguinte: mas o Palmeiras fez X pontos e o Santos classificou menos X. É horrível ver todos os grandes que não se classificam. O Palmeiras também, digamos, o crédito maravilhoso deu uma esfarelada nos últimos tempos com o torcedor. É tricampeão, mas projetando o ano do Palmeiras, eu não acho mau negócio ficar fora, não. Pensando que vem por aí. Desde que trabalhem para reforçar o elenco, etc, etc e tal. Mas é aquilo. Ficar fora é um desastre, sabe por quê? Por Eu quê? também concordo, eu tô com massa, né? Sabe por quê? Você fica sem jogar. Não, é porque dia 28 fecha a janela. Vai trabalhar o quê? Não, então. Cadê o reforço? E 4 jogos a mais. Cadê o ou menos, jogador? Vai mudar. Eu acho que muda bastante. Não, Vai até o tudo bem, final, pro início do brasileiro muda bastante. Eu posso concordar bastante. que tem pode a ser data bom. FIFA lá, volta tal, você fica engessado tal. Se você... A pior coisa do mundo Beleza. nesse calendário é você ser vice-campeão. É. Porque você vai até o fim, vai tal e perde o campeonato. Para vocês, você tem que ganhar. E mesmo assim, depois de um certo tempo, ainda mais o Palmeiras vai ser o diplominha no quadro. O que não afasta a alcunha de vexame se não rolar, as coisas que não deram certo, as coisas que não estão rolando, a falta de boas partidas